patrimônio da humanidade. Mas até quando? Vejamos na reportagem de Luísa Rabelo a situação em que se encontram os casarões que deram o título da Unesco à capital maranhense. ...220 hectares de extensão. Esta é a dimensão do nosso patrimônio arquitetônico. Admirada por seu conjunto de casarões e sobrados, datados do século XVIII e XIX, São Luís, cidade tombada como patrimônio histórico e cultural da humanidade, passa por um grave problema que pode tirar dela tal título. Casarões que trazem consigo mais de 3 séculos de história dão lugar a estacionamentos ou padecem perante ao descaso com sua manutenção. Traz do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve, o amor nasceu aqui. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi. Mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi. Mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 laia, laia, oh, 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 laia, laia, Segundo dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, cerca de 50 prédios tombados estão sendo usados como estacionamento no centro da capital e 35 estão prestes a desabar ou estão em ruínas. Esta é uma situação preocupante que deve ser tratada com a máxima importância, uma vez que a beleza ainda se faz presente e continua atraindo muitos turistas. É o que diz a catarinense e jornalista Sheila Mondanese. É a primeira vez que você vem a São Luís do Maranhão? Primeira vez que eu venho para cá, sim. E qual é a impressão que você teve daqui da cidade? Muito boa, assim, o povo muito acolhedor, muito bacana, bem legal, gostei muito daqui. Eles cultivam bastante o tradicionalismo, costumes e crenças da região, da localidade, e é muito legal, o povo bem bacana. O que mais chamou a sua atenção? A comida, a cultura? Com certeza foi a cultura. Eu percebi que eles cultivam bastante traços que eles trouxeram dos povos antigos, dos antepassados deles, tanto no artesanato, quanto nas roupas, quanto nos quadros, pinturas. Em todos os trabalhos manuais que eles fazem, eles trazem muito da cultura antiga deles, eles preservam bastante isso. Eu acho que isso é muito legal e que todo povo deveria ter isso na sua região, né? E falando da cultura, o que você achou dos casarões? Muito bacana. Eles, como eu já falei, eles preservam bastante o tradicionalismo deles, preservam a cultura deles. E eu acho que é um meio de identificar a região, identificar que aqui é São Luís, no Maranhão, identificar o local. Porque geralmente de onde eu venho, a gente está acostumado com casas populares, com construções, edifícios. E quando a gente chega aqui, se depara com coisas totalmente diferentes, que são os casarões, a moda antiga, aquilo que é preservado desde os antepassados. E pretende voltar mais vezes? Olha, se for possível, sim, né? Com certeza. Gostei muito do lugar. Obrigada. Esta é, Mayna, de fato, uma situação bem alarmante, já que os casarões da cidade são em seu maior atrativo turístico. E não é só isso, Ortegal.
A própria conservação da memória da cidade depende da manutenção deste conjunto arquitetônico. Com a destruição cada vez mais clara desses prédios, nós perdemos muito de nossa história. Afinal de contas, toda cidade deve carregar consigo o que lhe deu origem para que lembre-se sempre de onde vieram. Não é verdade? Com toda razão, Ortegal. Vejamos agora o que o professor do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Maranhão tem a dizer sobre a conservação e as perspectivas para os casarões que dão brilho à cidade. Estamos aqui no Departamento de Turismo da Universidade Federal do Maranhão, ao lado do professor e coordenador do Núcleo de Turismo, que irá nos falar até que ponto a não conservação dos casarões pode afetar na visita dos turistas aqui em São Luís. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A questão da preservação do patrimônio histórico da cidade de São Luís, mais precisamente no centro histórico, é um fato que vem sendo discutido há muito tempo, desde a época da revitalização com o projeto Reviver. E de um tempo para cá, desde a época dessa implantação desse projeto, o centro histórico vem passando por mudanças em relação à preservação e conservação do patrimônio. Mas o que vem acontecendo hoje é um descaso muito grande em relação a essa conservação. E o que se vê é uma grande maioria dos prédios históricos que são tombados, tanto a nível municipal, estadual, federal e inclusive mundial pela Unesco, se deteriorando ao longo do percorrer dos anos. O que tende, inclusive, de acordo com algumas reportagens já colocadas na mídia, de a gente sequer até perder o próprio título de patrimônio cultural da humanidade. Sendo que o nosso centro histórico é o nosso principal produto turístico, é ele que é comercializado, vendido e colocado para que os visitantes venham conhecer a nossa cidade. Então é de fundamental compreensão de todos, esfera política pública, municipal, federal, órgãos privados, a própria academia, o setor turístico em si, a comunidade, todos estejam ligados e sintonizados na questão da conservação desse patrimônio histórico. A reforma desses casarões poderia reforçar o título de patrimônio da humanidade? Com certeza, não somente reformar, simplesmente reformar por reformar, mas sim dar um tom, dar um ar, dar uma vida a cada um desses prédios que serão reformados ou que estão sendo reformados. Porque o interessante é dotá-los de estrutura que possa atender a necessidade do morador, tanto daquele que reside no centro histórico, como farmácia, padaria, universidades, entre outros questões, como restaurante, pousada também, que vem atender um público externo, como no caso o turista. Agora, simplesmente reformar por reformar, ele vai ficar lá intacto, paradinho, somente para tirar foto e chegar e observar. Mas é interessante que se dê uma vida, se dê uma luz para que esse prédio realmente possa fazer parte do contexto e sair do papel do contexto do que vinha a ser realmente centro histórico, transformar esse produto histórico, esse produto arquitetônico em algo vivo, onde todos nós, maranhenses, ludovicenses, inclusive os próprios turistas, possam visitar e fazer parte do contexto da história do Maranhão. Ortegal. O Jornal Mundo News fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite a todos. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol.